casa do Senhor. O salmista Davi, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É motivo de muita alegria, irmãos, quando nós estamos na casa do Senhor. E você que nessa noite está completando o quarto ano dessa campanha, aleluia. Você que ainda não testemunhou a sua vitória, não se preocupe, você vai testemunhar. Glória a Deus. Amém? Nós já temos ouvido nessa noite testemunhos de bênção, mas nós temos, eu sei que ainda tem pessoas aí que querem testemunhar. E eu vou te dizer uma coisa, irmão, o inimigo ele não vai suportar. Eita, Deus fiel! O que o nosso Deus ainda vai fazer antes do término dessa campanha. Você crê nisso? Eu aposto aí, ó. Porque o nosso Deus, ele recompensa, irmãos. Aleluia. O nosso Deus, ele é Deus que trabalha perfeito. A Bíblia diz que antes que nós abrirmos a nossa boca, ele já sabe o que a gente vai falar. Ele sabe o que você precisa, ele sabe o que eu preciso. Cada um de nós precisamos. E ele já está aqui nessa noite com as mãos dele estendidas sobre a nossa vida. Você crê nisso? Glória a Deus. Gostaria ainda de fazer uma oração. Gostaria que você se colocasse de pé, para nós mais uma vez determinarmos a nossa vitória nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos. Agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade de estarmos na Tua casa, de estarmos na Tua presença, de podermos louvar e glorificar o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor, que tem sido a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que tem cuidado do Teu povo, que tem cuidado da Tua igreja, Senhor. E nessa campanha de restituição, Senhor, nós cremos, ó Pai, que o Senhor já está trabalhando em favor de causas impossíveis, ó Pai. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor já está abrindo portas de trabalho, o Senhor já está abrindo portas de documentação, renovação de residência. Nós cremos que o Senhor já está abrindo portas onde não há porta para o Teu povo passar, portas de faculdades, para que muitos jovens, ó Pai, possam estudar, aqueles que desejam também estudar. Senhor amado, o Senhor conhece o desejo do coração do Teu povo, a necessidade da Tua igreja neste lugar, Senhor. Abre portas onde não há porta, para que as Tuas promessas se cumpram neste ministério, segundo aquilo que tem o Senhor estabelecido, segundo aquilo que tem o Senhor prometido, Pai. Pela fé, nós determinamos nesta noite que sobre a Tua igreja, que sobre o Teu povo, estão as bênçãos do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Nós determinamos a unção que quebra todo o jugo do inimigo, que despedaça o ar, que corta a lança. Determinamos a vitória no nome de Jesus. Ainda com a sua mão levantada, aleluia. Repete comigo assim: Senhor, eu creio que nesta noite o Senhor já restituiu o que o meu inimigo havia roubado. Amém. Sem perda de tempo, abra sua Bíblia no livro de Juízes. Aleluia, o Senhor colocou no meu coração essa palavra, Juízes capítulo 6. Aleluia. Diga para o teu irmão: o Senhor nessa noite está trazendo de volta o que é seu. Juízes capítulo 6, versículo 11, versículo 11 e 13, e depois alguns versículos dentro de alguns capítulos posteriores. Amém? Leamos então a palavra do Senhor, que diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ó. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas.
escondido para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer. Olha bem o que o Senhor disse. Olha o que o Senhor respondeu para ele: você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Aleluia. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Eita Deus fiel. Gideão respondeu: se tu estás comigo, então dá-me uma prova de que és tu mesmo que estás falando. E por favor, não vás embora até que eu te traga uma oferta. Olha, isso aí também eu achei tremendo, irmão. Quando ele falou isso para o Senhor, aí o Senhor responde: eu ficarei aqui até você voltar. Nessa tradução aqui, Bíblia da Família, é uma tradução bem clara. Disse Deus: então Gideão entrou, cozinhou o cabrito e fez o pão sem fermento, com mais ou menos 10 quilos numa panela. Aleluia. 10 quilos de farinha, pôs a comida numa cesta e pôs o caldo numa panela. Levou tudo e entregou ao anjo do Senhor, que estava debaixo do carvalho. Então o anjo ordenou: ponha a carne e o pão nesta pedra e derrame o caldo em cima. Gideão fez o que ele mandou. Em seguida o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou com sua ponta a carne e o pão. Então saiu fogo da pedra e queimou a carne e o pão, e o anjo desapareceu. Aleluia. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto e disse apavorado: ai de mim, Senhor, meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Pode se sentar? Amém. Eu vi o anjo do Senhor face a face. Irmãos, esse Deus nosso, ele é demais. Eu tenho falado, muitas vezes faltam palavras para nós expressarmos o poder do nosso Deus. O que o nosso Deus faz, o que Ele pode fazer, quando nós cremos que Ele faz. Nós vemos aqui quando o Senhor envia para falar com Gideão, que ele seria o homem que o Senhor libertaria o povo de Israel das mãos dos midianitas. Irmãos, olha, veja, eu vejo assim como que Deus, toda vez que Ele quer de alguma maneira realizar algo, Ele precisa usar alguém. O Senhor, Ele não tem como realizar algo na obra dEle, na casa dEle, em lugar nenhum, se Ele não levantar um homem, se Ele não levantar uma mulher, se Ele não levantar alguém que se disponha a realizar aquilo que Ele tem determinado.
E uma coisa que eu acho interessante, e que Gideão ouve a voz do Senhor, ele, naquele momento, irmãos, ele diz: mas eu sou o pequeno da minha casa, eu sou o menor da casa dos meus pais, como vou eu fazer isso? Ou seja, na sua própria capacidade, ele não tinha como libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Porque a palavra de Deus diz o que, irmãos? Que o povo estava vivendo em miséria, em grande dificuldade. Porque os midianitas roubavam tudo o que eles colhiam. Roubavam o seu gado, roubavam a sua colheita, o seu trigo. E o povo estava passando por grandes dificuldades. E o Senhor estava vendo tudo que o povo dele estava passando. O Senhor não estava com seus olhos fechados, nem com seus ouvidos tampados para ouvir o clamor do teu povo. E como o Senhor estava ouvindo o clamor do seu povo, o Senhor, quando ele fala com Gideão, o Senhor estava ciente da situação que o povo estava vivendo. Eu quero dizer para você uma coisa nessa noite: que o Deus que você serve, Ele está ciente da situação que você está vivendo. Ele sabe o que você vive, Ele sabe o que a sua casa vive, o que a sua família vive, o que o seu filho vive, a sua filha, o seu marido, a sua esposa. Todas as coisas Ele vê. Aleluia. E porque o Senhor, Ele tem um amor, irmão. Eu digo que o amor de Deus, Ele é incomparável. O amor do nosso Deus não se compara a nada nessa terra. Quando o Senhor vê o sofrimento do povo dele, de um filho dele, o Senhor, Ele se comove. Aleluia. O nosso Deus, Ele não quer que o filho dele sofra. Na subcandaraia. O nosso Deus, Ele não quer que o filho dele, a filha dele sofra, mas Ele sempre envia socorro. Aleluia. Ele sempre envia o escape, Ele sempre envia a solução. Aleluia. Ainda que aparentemente parece que não tinha solução. O povo não colhia. Se o povo não colhia, quem não come, o que acontece? Não come. Não é? Mas o Senhor disse para Gideão: Gideão, é você. Mas sabe o que eu acho interessante aqui, logo no início do texto que nós lemos? Que o Senhor falou com ele que ele era o quê? Ele era o quê? Corajoso. Talvez nem ele mesmo se sentisse corajoso, não é, irmão? Mas o Senhor disse para ele que ele era corajoso. Olha, Deus é demais, né? Eita Deus, talvez você se sinta sem coragem nessa noite. No final do versículo 12, você é corajoso e o Senhor está com você. Diga para o teu irmão: você é corajoso, e o Senhor está com você. Aí quando o Senhor falou isso com ele: mas se o Senhor está comigo, Senhor, se o Senhor está conosco, se o Senhor está com o nosso povo, por que nos sobreveio tudo isso? Por que tanta dificuldade, Senhor? Por que os midianitas vieram, entraram e roubaram o que nos pertence, Senhor? Aí o Senhor disse: não se preocupa, Gideão, porque é você que eu vou levantar para livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Será que você está entendendo o que o Senhor está falando com você aqui nessa noite? O Senhor, Ele está falando que é você que Ele vai levantar para restaurar aqueles que estão caídos. É você que o Senhor vai levantar para restaurar aqueles que estão abatidos, que estão desolados, que estão em dificuldades. É você que o Senhor quer levantar. Mas Senhor, o Senhor diz para ele:
Irmão, você sabia que muitas vezes, eu tenho falado isso aqui, nós temos áreas das nossas vidas que nós precisamos que o Senhor trabalhe todos os dias, porque nós estamos caminhando para morar nas mansões celestiais, e nós precisamos entrar lá, irmãos, como varões e varoas perfeitos, mas nós ainda não alcançamos o estado de perfeição. Nós estamos caminhando para isso, e nessa caminhada que nós estamos galgando, o processo na vida de cada um é de uma maneira. O Senhor trabalha de uma forma com cada um. E por que Ele trabalha de uma forma com cada um? Porque ninguém é igual a ninguém. O chamado não é igual, a forma que o Senhor usa não é igual. A sua raiz não é a mesma do seu irmão, a sua genealogia não é a mesma. Você não é igual a ninguém, você é você. E tanto que você é você, irmãos, que a nossa responsabilidade diante de Deus, ela é pessoal. Fala para o teu irmão, a sua responsabilidade diante do Pai é pessoal, é individual. E quando o Senhor colocou o Gideão na frente daquele povo, o Senhor viu uma qualidade em Gideão, que é o quê? A coragem. Diga para o teu irmão, o Senhor vê uma qualidade em você que nem mesmo você vê. Você tem coragem. Porque se você não tivesse coragem, você não estaria aqui nessa nação. Não. Você não estaria aqui. Nesse desafio que o Senhor tem te chamado por essa nação. Mas talvez você diga assim, mas missionário, eu não estou fazendo nada ainda. Não estou fazendo nada para o Senhor ainda, mas você vai fazer. Sabe por quê? Todo aquele que permanecer nessa terra é aquele que o Senhor quer usar. E Ele quer usar, não é para você conquistar só para você não, é para você conquistar para a casa dele, para a obra dele, para a igreja, para que a alma se renda aos pés dele. O reino de Deus precisa de você, o reino de Deus precisa de mim, o reino de Deus precisa de nós de pé. Mas Senhor, sou eu pequeno, Senhor, eu não posso, eu não tenho condições, sou o menor da casa do meu pai, é você mesmo que Ele quer usar. Porque se você achasse, se você pensasse de alguma maneira que você podia, aí Ele ia deixar você no cantinho para Ele trabalhar no seu eu. Irmãos, porque o Senhor, quando Ele nos chama, Ele trabalha no nosso eu, Ele trabalha no nosso caráter, Ele trabalha na nossa personalidade, Ele trabalha porque nós temos que ter a mente de Cristo, o caráter de Cristo. Nós não podemos ser a mesma coisa. A Bíblia diz que aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que mentia não mente mais. Então nós somos nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Se o inimigo da tua alma, de alguma maneira, ele quer te acusar, porque existe alguma área da sua vida que ainda não foi trabalhada, não se preocupe, clame ao Senhor. Busque o Pai, porque Ele está aqui para te ouvir. Ele está aqui para entrar na sua vida da maneira que é preciso que Ele entre. Mas missionário, tem coisa que está impossível dele fazer. Impossível? Ele é mestre. Ele é Deus do impossível. O título dessa campanha não é o Deus do impossível? Porque para Deus não há nada impossível. Não é verdade, irmãos? Quando o Senhor falou que nesse texto que foi lido, né, para Sara, que ela daria à luz o filho, o Senhor tem falado muito dentro da passagem do livro de Abraão, nessa campanha. Por quê, irmãos? Porque Abraão é o nosso pai da fé. E através de Abraão nós vemos milagres que o Senhor realizou na vida dele. E você acha que esse milagre o Senhor realizou só naquela época? Não. O nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje
e eternamente. Mudou. Ele permanece o mesmo. Ele fez um milagre hoje, ele vai fazer milagre amanhã, ele vai fazer milagre depois de amanhã, ele vai entrar na sua vida, ele vai entrar na sua casa, ele vai entrar na sua família, ele vai entrar na sua dispensa se estiver vazia, ele vai entrar. Glória a Deus. Sabe o que o Senhor me lembrou esses dias, irmãos, quando eu cheguei cá em Portugal, há mais de 5 anos atrás. Nós chegamos à casa de uma irmã que nós a conhecemos de muitos anos, que morava perto da nossa casa. Essa irmã veio para Portugal e a família dela foi vindo e o Senhor criou um contato conosco. E quando eu liguei para ela da primeira vez, ela falou assim: a irmã quer vir para Portugal por quê? A irmã quer vir para Portugal para ganhar dinheiro? Falei para ela: não é o caso. Eu vou para Portugal para realizar a obra de Deus, porque ele já falou que não é para ganhar dinheiro. Ela falou: então tá bem, irmã. Então vamos orar, porque se o Senhor tiver propósito, o Senhor vai abrir as portas e a irmã vai entrar em Portugal. Naquela época estava difícil a entrada em Portugal. Veja bem, irmãos, com 7 dias que nós havíamos chegado na casa dessa irmã, foi eu, meu esposo e mais 4 pessoas, foram 6 pessoas que viajaram juntos. Quando tinha uma semana que nós chegamos na casa daquela irmã, nós viemos com pouco recurso, todos. Teve irmã que veio até sem recurso nenhum financeiro. E nós oramos o Senhor. Eu falei: Senhor, nós estamos aqui na casa da tua serva. Ela abriu as portas para nós, Senhor. E nós ainda não temos trabalho. Mas eu peço, Senhor, que o Senhor recompense a tua serva pelo feito que ela está fazendo. Porque a tua palavra diz que aquele que dá um copo de água fria a um dos teus pequeninos recebe galardão. Senhor, eu quero que o Senhor de alguma maneira enche o celeiro da tua filha. Aquilo que nós não podemos fazer, Senhor, faça por nós. Irmãos, naquele mesmo dia, quando nós saímos à tarde, nós não conhecíamos aquela irmã. Nós chegamos no salão, eu e mais 2 irmãs, né, que viajamos juntos. Chegamos na porta de um salão e começamos a conversar. E aquela irmã era serva de Deus e perguntou onde nós estávamos hospedados, falou a igreja de onde ela era. Ela falou assim: os irmãos, fiquem em paz, que o Senhor vai dar vitória. E começou a falar ali, né, dos testemunhos que o Senhor estava fazendo na vida dela, que recentemente o Senhor tinha aberto aquela porta daquele salão para aquela irmã. E ela falou: os irmãos, não preocupa não. Ela foi lá, pegou um vidro de shampoo, entregou para mim, pegou outro vidro de shampoo, entregou para outra irmã, pegou outro vidro de shampoo, entregou para cada uma de nós. E falou assim: isso aqui é um sinal de provisão de Deus na vida de vocês. Glória a Deus. Ela profetizou. E sabe o que aquela irmã fez, irmãos? Ela foi na igreja, foi nos celeiros da igreja, conversou com o pastor e levou 2 sacos para a casa da irmã que nós estávamos. 2 sacos assim, desse tamanho, assim, estou falando sério. 2 sacos desse tamanho, assim, cheio de couro. Tinha tudo o que precisava, que não coube no armário da irmã. E de um dia para o outro, quando chegou lá, ela levou. Falei: irmão, o que é isso? Ela falou: Jeová mandou. Glória a Deus. Irmão, Deus é fiel demais. Ontem, de um para outro, eu estava me lembrando disso. A provisão dele para aquele que conhece e para aquele que confia nele. Para aquele que espera nele, para aquele que depende dele, para aquele que crê que ele pode fazer. O povo não estava colhendo, o inimigo tinha roubado do povo de Deus, mas o Senhor estava levantando um homem que estava disposto a levar aquele povo a caminhar, servindo um Deus que era fiel. Aleluia. Você sabe o que o Senhor me falou quando o Senhor me trouxe essa passagem de Gideão? O Senhor falou pro meu coração assim: pergunta para a minha igreja se existe homem corajoso, mulher corajosa neste tempo, para que eu possa fazer milagres como eu fiz através de Gideão. Sabe por quê, irmãos? Quando veio isso no meu coração, eu falei: Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Quando o Senhor perguntou, eu fiquei assim, me trouxe assim, sabe? Mas sabe o que ele fez primeiro, irmãos? Antes dele ir, ele ofereceu sacrifício ao Senhor. Ele ofereceu novilho.
E outra coisa que me chamou a atenção, que ele falou com o Senhor, com o anjo do Senhor, que ia preparar, que o anjo ficasse ali, à espera. O anjo ficou à espera, ele preparou todo o sacrifício. E a palavra de Deus diz que quando o sacrifício estava pronto, desceu o fogo do céu e consumiu todo o holocausto. E a palavra de Deus diz que aí ele creu que o Senhor tinha enviado um anjo para falar com ele. O Senhor muitas vezes ele envia anjo, mas muitas vezes ele usa pessoas para falar com você. Ele usa criança, ele usa quem ele quer. Sabe por quê? Porque ele é Deus. E muitas vezes você não entende o que o Senhor está falando com você, mas nessa noite levante a sua cabeça, abre o teu coração e diga: Senhor, eu estou aqui para ouvir a tua voz, ouvir a tua voz e te obedecer. Porque o Senhor, irmãos, quando ele fala, tem duas coisas que tem que acontecer quando ele fala: é nós ouvirmos e nós obedecermos. Agora tem outra coisa que acontece: ouvir e não obedecer. Meu Deus. Olha aí, fala para o teu irmão: o Senhor nessa noite quer que você ouça, que obedeça a voz dele, para ele realizar o impossível. Aqui no capítulo 7, já diz aqui no versículo 4, aleluia, como o Senhor ia entrar com ele para destruir todo aquele exército, o Senhor colocou homens diante dele. E foi outra coisa que o Senhor também disse para ele. Juízes capítulo 4, versículo Juízes capítulo 7, versículo 4. E o Senhor disse a Gideão: ainda é gente demais, leve todos até as águas, e ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se disser que outro não deve ir, ele não irá. Aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas, e o Senhor Deus lhe disse: todos os homens, olha, o Senhor falou como que seria feito para que aqueles homens fossem separados. Todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelharem para beber. 300 homens juntaram água nas mãos e lamberam, todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os midianitas. Fala para o teu irmão: não precisa de muita gente não para conquistar o que o Senhor quer, não. Mas precisa ter propósito, precisa ter sacrifício, precisa ter determinação, precisa querer obedecer. Senhor, mas como que vai ser esse negócio, Senhor? Olha, não é muitos homens não, Gideão. São muitos homens que estão com você. Não precisa de tudo isso. Sabe por quê? Para que eles não pensem que a própria força dele, com as suas próprias forças, eles conseguiram realizar um milagre. Então você vai fazer o seguinte: você vai levar os homens para as águas, e aquele que lamber a água como lambe o cão, você colocará à parte. Olha, irmãos, as coisas do Senhor são mistérios. As coisas do Senhor não se explicam, irmão. Era um grande exército de midianitas, e o Senhor mandou separar somente aqueles que lambessem as águas com a língua. Será que você está dizendo para você que não é na sua própria força, não é na minha própria força que nós vamos conquistar para o Senhor esta nação? Não é na nossa própria força que nós vamos ter restituído o que o inimigo roubou de nós. Não é na nossa própria força, não é no nosso próprio querer, mas é na força do Senhor, é no poder do Senhor, é na autoridade do Senhor, é na unção do Senhor, na subcandaraia, é na candala, subcandecaia, é na ordem dele, é debaixo da ordenança dele.
Levanta a sua cabeça. Pode ficar sentado, você está com o bebê. O Senhor manda te dizer, querida, que Ele quer te usar. Ele quer usar você na função que você realiza. Através da sua vida Ele quer alcançar paz. Ele quer alcançar mães. Eu não sei com que você trabalha, mas eu vejo pais, eu vejo mães, eu vejo crianças. E o Senhor manda dizer que através da sua vida Ele quer entrar em lares, Ele quer entrar em famílias e quer desfazer laços de separação, laços de destruição e de morte. E o Senhor me fala que muitas vezes a irmã tem visto, já tem visto situações adversas, e muitas vezes a irmã tem orado, tem falado: Senhor, o que eu faço? O que eu posso fazer, Senhor, para ajudar estas A irmã já tem estado incomodada, mas é o Espírito de Deus que quer te levantar como uma atalaia naquelas vidas. O Senhor manda te dizer que Ele te faz valente, que Ele te faz corajosa para alcançar almas para o reino dEle. E Ele manda te dizer que você não está só, tem uma igreja junto contigo. O Senhor manda dizer que almas, Ele quer alcançar almas. Somente abre o teu coração e ouça a voz do Senhor e se disponha para fazer aquilo que Ele tem colocado no teu coração para fazer, e o nome dEle será glorificado. Recebe nesta noite força, coragem, unção, intrepidez. Receba nessa noite vitória no nome de Jesus. As palmas para o Senhor. Ainda que para Ele era impossível, mas para Deus não era impossível. Aquele povo seria restituído, não era por Gideão, mas era pelo Senhor. Você, igreja do Senhor que está neste lugar, será restituído o que o inimigo roubou de você. Eu não sei qual área, se é na área familiar, se é na área espiritual, se é na área ministerial, se é na área financeira, sentimental, eu não sei, mas quem vai restituir você é o Senhor. Se coloca de pé. Vem para frente. Levanta sua mão direita. O Senhor me fala que o inimigo tem lutado nos últimos dias para te fazer parar, para não fazer a obra do Senhor segundo aquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos para fazer. O Senhor me fala que o inimigo tem colocado uma tristeza muito grande, uma angústia, e o inimigo tem tentado trazer frieza espiritual, desânimo, a ponto de trazer morte espiritual. Mas nesta noite o Senhor manda te dizer que Ele te trouxe aqui para dizer para você: ergue os teus olhos para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E nesta noite Ele derrama sobre a tua vida, sobre a tua cabeça, uma unção fresca que restaura a tua vida, que cura feridas da tua alma, feridas do teu coração. E o Senhor manda dizer assim para você: filha, não temas, olhai tão somente para Ele, autor e consumador da tua fé. Recebe nessa noite a tua vitória. As palmas para o Senhor. Mais forte. É para Jesus.
Levante sua mão direita. Rebabarra subcantaraia. O Senhor me fala que a irmã está muito cansada. Xerevicalamacioiandecaia. O que mais a irmã tem falado ao Senhor nos últimos dias: Senhor, eu estou cansada. Eu preciso, Senhor, que o Senhor renove as minhas forças físicas. Eu preciso, Senhor, que o Senhor renove as minhas forças espirituais, porque eu não quero parar. O Senhor manda dizer que Ele vai entrar com providência em seu favor. O Senhor manda dizer que Ele vai enviar socorro em teu favor. E Ele manda dizer para você: não se preocupe da maneira que Ele fará, porque Ele é Deus fiel que cuida dos seus. E nesta noite Ele trabalha na sua saúde. Ele toca no teu corpo físico. Recebe, filha, saúde. Toco eu em tudo e canto e caia. Entro eu, e digo eu assim para ti: visita a tua casa, visito eu a tua família, e digo para ti: descanse tão somente em mim, e tu verás, filha, aquilo que farei, como vou eu trabalhar. Entrarei eu com libertação, entrarei eu com salvação, entrarei eu com transformação e saberá. Sou eu Deus que quebra cadeias, sou eu Deus que desfaço o ouro das trevas. Digo eu assim para ti, filha: o teu inimigo não prevalecerá contra a tua casa. Porque sou eu Deus forte, sou eu o general de guerra que não perco batalha. Estou eu na beleza contigo, não está tu só. Toma posse nesta noite, da tua vitória, porque vai tu levantar a tua bandeira e vai tu falar: somente o meu Deus para fazer este negócio, somente o meu Deus para realizar esta obra, e tu glorificarás o meu nome, filha. E não se lembrará mais da dor, decantará e te omenega, e das lágrimas decanto e de la machuriandecaia. Quando eu fizer rebadarra subcantaraia, este negócio é sério. Bálsamo, refrigério, rebalava sonhandecaia, e decante olhando a raça sobre a tua vida. As palmas vamos, Senhor, nessa noite. Mais palmas. Nadia subcantare basura, remantu e decantare a mamãe, reba subcante calamanchuriandecaia. Porque te abate a minha alma, rebalabassoiandecaia, porque te perturbas dentro de mim. Espera tão somente em Deus. Porque eu ainda o louvarei. Digo eu assim para ti, filha: grande é a fúria do teu inimigo. Grande é a fúria do vosso adversário. Mas sou um Deus, filha, que tem o poder sobre todas as coisas.
Mas o teu inimigo tem trago desespero, teu coração leva, subcanta lá, machúria. E nos últimos dias tem tu falado: Senhor, vou eu desistir de tudo, Senhor, não vou eu mais prosseguir, Senhor, vou eu parar, não vou eu continuar neste negócio, porque não tenho mais força. Olha como ela conta o exército nesta noite, olha aí. Olha como quebro eu. Obras da maquinaria que foram feitas contra a tua casa, contra a tua vida. Obras súbia, anaramandaraya súbia, cantaia súbia, seu casamento, olha aí, não deixar no chão, desfaço eu obras da bruxaria nesta noite, porque só é o Deus de libertação, só é o Deus de livramento, só é o Deus que entra onde o inimigo não entra, e destrua a fortaleza do teu adversário, e digo assim: vai prevalecer o que tem eu determinado para a tua vida, a vossa casa. Olha aí como coloco na tua mão a chave. Recebe, filha, nesta noite a unção que desce do meu trono, que renova nesta noite as suas forças e restaura, filha, a tua fé e a tua alegria, a tua vitória. Recebe. Assim diz o Senhor para ti. As palmas para o Senhor. O inimigo não quer trabalhar achando que o nosso Deus não está vendo. O nosso Deus é tudo. Deus lindo, aleluia. Ele faz, o nosso Deus vai lá e desfaz o que ele faz. Não é assim, pastor? E é por isso que o Senhor levantou Gideão, porque ele estava fazendo uma grande destruição, assolando e roubando no meio do povo de Israel. Mas o Senhor falou: não, vou eu levantar Gideão e vou restaurar o meu povo, vou restituir o que os midianitas roubaram. O Senhor nessa noite está dizendo para você que Ele vai restituir tudo que o inimigo roubou da tua vida, tudo que ele roubou da tua família, da tua casa. Levanta sua mão direita para o Senhor assim, diga assim: eu creio, Senhor, no teu poder, no poder da tua palavra que está sendo ministrada nessa noite, e eu tomo posse em todas as áreas da minha vida, a restituição. E a irmã está lá atrás comigo, vem cá à frente, irmã. A irmã. Meu tempo já está indo. Levanta sua mão direita. O Senhor me fala de grande livramento na sua vida. E o Senhor me fala de grande fúria do inimigo. Mas o Senhor me fala também do grande amor dele pela sua vida. O Senhor manda dizer para você assim que Ele está contigo nesta peleja, que você não está só. Ele manda dizer para você que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é companheiro, Ele é amigo, Ele é ajudador, Ele é pastor. Ele é tudo. E nesta noite Ele trouxe você neste lugar para dizer para você que Ele entra na tua vida como Jeová Jiré, Deus de provisão. O Senhor me fala que você tem olhado para aquele pequenino, tem falado: Senhor, como vou fazer? O que vai ser? Meu Senhor amado, como posso eu, Senhor, fazer desta maneira? Como desta maneira
dúvida. O inimigo tenta confundir a tua mente, filha. Mas digo eu assim para ti: não sou eu Deus de confusão. Sou eu Deus da tua vida, sou eu Deus da tua casa. Sou eu Deus que tenho levantado em teu favor um exército para te guardar. Esta cantarama suriandecaia. Esta peleja, filha, já está nas minhas mãos. Olha aí. Olha como trago neva subcandarai. Olha aí, Shemanama subcandarai sou. Olha aí como trago refrigério a tua decantarama suyandecaia. Olha como calço eu os teus pés nesta noite. Olha aí, Rebalaba suyandecaia. Olha calço ainda decai. Calço os teus pés, Sherebicantarama suya. E desfaço eu, Rebalaba suyandecaia, toda a seta do teu adversário. Rebalaba sudecantaremanaia. E coloco eu, Rebabaia subcantaremassúria, você de pé, porque sou eu Deus. Recebe a tua vitória. As palmas do Senhor. Mais forte! É para Jesus. Aleluia. Irmão, o Senhor está desfazendo obras de macumbaria aqui nessa noite. Não fica assustado não, viu, irmãos? O Senhor fala que Ele está curando aqui nessa noite. Tem mais pessoas que estão sentadas aí. O Espírito de Deus me fala que Ele está trabalhando com cura. O Senhor falou comigo esses dias que Ele ia começar a trabalhar de uma maneira diferente. Quando eu estava no Brasil, o Senhor falou. E esses dias atrás que eu fui ministrar no lugar, Ele falou que começaria a trabalhar de uma maneira mais específica na área da cura. O Senhor já tem falado isso há muito tempo. E o Senhor nessa noite Ele está trabalhando com cura aqui, viu, irmãos? Ele está visitando várias pessoas aqui de enfermidades, e eu quero dizer para você não se assustar com a maneira que o Senhor está trabalhando e com a maneira que Ele vai trabalhar, porque Ele está fazendo coisas novas. O Senhor pode dizer que Ele faz coisas novas na sua vida. Ele manda te dizer que Ele faz o impossível na tua vida. E que Ele traspassa o teu coração. Ele traspassa, Ele renova na tua alma e no teu coração a esperança. E Ele manda te dizer: não temas, porque o inimigo não irá prevalecer. O inimigo já foi desautorizado. Esta batalha já foi conquistada pelo Senhor. Eu olho para a irmã e eu vejo antes do irmão um anjo de guerra. E esse anjo de guerra entra dentro da tua casa agora. Desfazendo laços do inimigo, fazendo uma varredura dentro da tua casa, fazendo uma limpeza. Ele está limpando. E o Senhor vai dizer que você vai entrar dentro da tua casa e vai sentir segurança e vai sentir paz. O que o inimigo tem tentado roubar é de dentro do teu lar. Receba nesta noite a sua vitória. As palmas vão ao Senhor. Levanta a sua mão direita para o Senhor e repita comigo assim: o Senhor, nesta
minha família. Satanás, você não tem poder para roubar o que me pertence, o que já me foi entregue pelo Senhor nesta noite. Põe sua mão assim agora. Se coloque de pé. É um ato profético agora pela fé. Eu gostaria de chamar aqui a equipe de louvor. Para louvar aquele hino, ele abre chave, portas d'água. E eu quero que você venha à frente, eu quero que você continue com sua mão levantada, sua vitória está aí. Seu ato profético, você é pela fé. Senhor, manda a palavra missionária Elizabeth, que ela vai ter mais surpresa para essa viagem aí. Vai vir mais bênção aí. Já está a caminho, toma posse. Vai testemunhar. Até o dia da viagem o Senhor vai fazer muita coisa ainda. Levanta sua mão, estou com minha mão levantada, você vê que eu estou levantado para minha vitória. E você vai deixar os seus olhos para adorar o Senhor. Você vai determinar nessa noite que a sua vitória já está na sua mão e que você não abre mão dela. Você vai testemunhar que Deus. Ai, você vai testemunhar aqui para o nome do Senhor ser glorificado. Gideon, ele foi com os 300 e aqueles 300 entraram com ele e destruíram os midianitas. E foi restituído o que era do povo de Israel. Talvez você diga assim: Senhor, eu estou só, não tem ninguém comigo. Tem um exército do teu lado, você não está só. Pode tirar o louvor. Você adora o Senhor, feche seus olhos. Feche seus olhos. Adore, 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 adore. Não conhece
cada família aqui representada, crê no poder que há no teu nome, crê no poder que há na tua palavra, e nós determinamos a restituição espiritual, restituição familiar, restituição financeira, restituição, Deus querido, ministerial, em todas as áreas. Nós profetizamos, nós determinamos a bênção do Senhor que enriquece e que não acrescenta dores. Nós determinamos todo o jugo despedaçado, toda a cadeia quebrada, e o teu nome, Senhor, será glorificado. A palma do Senhor essa noite. Mais forte é para Jesus. Aleluia. Recebe a tua vitória. Em nome de Jesus Cristo. Que você possa sair daqui convicto da tua vitória. Amém, igreja? Que você possa permanecer neste propósito. E que você possa testemunhar, né? Em nome de Jesus. Nós agradecemos o Senhor, né? Mais esse elo que o Senhor preparou para nós. E que a igreja permaneça nesse mesmo espírito até o término dessa campanha. Amém? As palmas ao Senhor. Eu vou falar para o término do trabalho. Amém. Glória a Deus.